Quando foi a última vez que você fez algo que te expande? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Marcela Freitas. Eu sou a Raquel Aquino. E esse é mais um episódio do podcast Sangha Yoga. E o tema do episódio de hoje é o que te expande em vida. A gente pensou nesse tema porque quando você começa a praticar yoga, existem várias expectativas daquilo que são regras de um praticante. Então tem gente que acha que se eu começo a praticar yoga, aí eu vou ser calma pro resto da vida, eu não posso me estressar. Eu posso falar palavrão. Eu tenho que comer só saudável. Algumas pessoas acham que não pode comer carne. Então, existem várias expectativas do yoga ser mais um lugar de certo e errado, bem e mal. Mas a verdade é que a filosofia do yoga, ela é um desprendimento dessa visão de mundo tão dual. E essa pergunta daquilo que te expande nos ajuda a viver a filosofia do yoga saindo dessa dualidade. Então, yoga, que é uma forma de você ver o mundo, uma filosofia de vida, em vez da gente perguntar o que é certo, o que é errado, isso é bom ou isso é ruim, a gente se pergunta, isso me expande? O que me expande? O que me gera mais vida? O que vai me fazer bem? E não se isso é certo ou errado. Porque às vezes a gente fica presa nessa dualidade. Eu, pelo menos, que fui criada ali numa educação religiosa, quando você fica muito preso ao que é bom e o que é mal, você também se julga assim, como boa e má. E você também sente muita culpa. E a prática do yoga, pelo menos para mim, ela veio muito nesse lugar de me tirar dessa dualidade que gera tanta culpa, às vezes até remorso, ou um excesso de julgamento de si mesma. E aí eu passei a me perguntar mais, o que me expande? Então, esse episódio, ele vem trazer essa reflexão. O que nos expande em vida? O que nos gera mais vida? É sempre interessante perceber como a prática de yoga, né, falando disso, você puxou essa pauta, como para cada um vem como uma busca diferente, né? Você foi nessa busca, a minha busca inicial foi porque eu queria sair de um buraco que eu estava me encontrando, eu precisava de alguma coisa para me conectar. E hoje, né, depois de tantos anos de prática, como a gente expandiu essa visão, né? Você entra com uma busca da mesma forma que talvez alguém aqui que esteja nos escutando tenha entrado na prática de yoga buscando um alívio de alguma tensão específica, ou algum alívio emocional, ou buscando se encontrar de alguma forma, sabe? E inclusive hoje, eu dei uma aula hoje que eu falei sobre isso. Como a gente vai entendendo ao longo da prática outros caminhos, outros benefícios, outras mudanças e outras expansões. E essa pergunta, né, sobre expandir, eu fico aqui pensando, né, o que a gente faz na vida, no dia a dia, na vida corrida, que a gente sabe que todo mundo tem, que traz essa sensação de expansão. E certamente, talvez a primeira coisa que eu iria responder para mim sobre a minha vida seria o yoga. Porque mesmo depois de tantos anos, cada prática é uma experiência, né? E a gente sente que se expande como ser humano, como pessoa, mas dentro da tua própria mente, do teu próprio corpo. São muitas expansões, acho que física, mental, emocional e de comportamento. E isso é muito incrível. E claro que a gente, né, puxou aqui já a sardinha pro yoga, que é o que a gente faz, o que a gente acredita, o que a gente trabalha todos os dias, mas tem muitas formas da gente trabalhar essa expansão, né, no dia a dia. Sim, e é muito legal isso que você falou de conforme a gente vai praticando, a gente vai expandindo essa percepção, porque na verdade quando eu comecei a praticar yoga, eu estava procurando só uma atividade física na qual eu me identificava. E eu nem imaginava que tudo isso estava acontecendo, que toda essa expansão estava acontecendo, né? Então, conforme eu deixei de me perguntar se aquilo era certo ou errado e comecei a me perguntar, isso aqui me expande? Isso aqui me faz bem?
isso aqui vai me trazer mais vida, mais energia, mais consciência, eu deixei aquela caixa que me gerava tanta culpa, sabe? Porque quando eu me perguntava, isso aqui é certo ou errado? Não era certo ou errado para mim, era certo e errado para o outro. Para quem me ensinou, isso aqui vai ser certo e errado para quem? Para o meu pai, para minha mãe, para Deus? Então, você não se pergunta, mas e para mim? Sobre você mesma. Né? O que isso me gera, né? Então, e eu lembrei de outra coisa que enquanto você estava falando, de ano passado, quando a gente estava fazendo aquela conversa com os alunos, né, no nosso processo ali de mentoria, em que a gente perguntava para os alunos o que é qualidade de vida para você. E saiu essa resposta, coincidiu com alguns alunos da comunidade, que é fazer boas escolhas. E fazer boas escolhas está muito ligada com os seus valores, né? Com o que você acha que é bom, ruim, ou te expande, não te expande. Isso que vai determinar quais são as suas escolhas, né? A gente acha que esse processo de expansão da consciência que fala é muito abstrato, ou às vezes até inalcançável. Nossa, eu vou expandir minha consciência, eu vou ficar com uma consciência para além. Cara, se você tiver mais consciência do corpo, você já tá mais da sua respiração. Se você tiver mais consciência corporal, consciência da sua respiração, ou mesmo essa consciência, como é que eu estou hoje, né? Se perceber, né? Se perceber já é expansão. E eu acho que a gente vive assim, já há tempos, né? A sociedade de forma geral, numa correria tão intensa que a gente mal tem hora livre, né? Para outras coisas, é aquela trabalho, casa, trabalho e tarefas rotineiras que a gente sabe que são infinitas, que você ter esse momento de talvez pausar e se perceber um pouquinho, isso já é uma expansão dentro daquela realidade, né? Acredito que tem várias formas da gente trabalhar a expansão, talvez umas que são mais nítidas da gente perceber coisas, por exemplo, a viagem para a Índia, que é algo muito marcante, algo muito que você fala, nossa, é uma viagem culturalmente muito diferente, que você fala, cara, expandi minha visão de mundo. Mas a verdade é que essa expansão, ela tá em tudo que a gente escolhe, nas pequenas escolhas também. E eu acho que a gente poderia falar aqui um pouco desses espaços de microexpansões que a gente pode escolher, né, vivenciar no meio do caos do dia a dia, no meio da rotina. E sair daquele lugar de apenas vivenciar o fluxo automático das obrigações diárias. Então, vamos falar um pouco sobre isso. O que você acha que é uma escolha que vai te trazer uma microexpansão no seu dia a dia? Ou então, o que você faz no seu dia fora o yoga, que você sente que é algo que te expande? A gente tem que tomar um cuidado para isso não acabar caindo muito naqueles tem ques, né? Em tipo, a gente ficar aqui cagando regra. Sim. Mas vamos falar de alimentação, né? Qual é a alimentação que vai expandir a minha vitalidade, a minha saúde, né? A gente sabe que é uma alimentação equilibrada e etc, tal. Porém, quando a gente sai do óbvio, isso aqui tá me expandindo ou não? Aí é aquilo, né? Às vezes, você se reprimir não é expansão. Por mais que seja a escolha mais óbvia, por mais que seja ali a alimentação mais saudável, às vezes você reprimir uma vontade que você tenha, em vez de estar te expandindo, tá reforçando um comportamento de ser carrasca consigo mesma, de não se permitir, de ser muito rígida, de ser muito dura. Isso vai aparecer na prática quando você não conseguir flexibilizar, né? Então, eu acredito que a alimentação, por exemplo, a gente deve buscar uma alimentação que expande a nossa vitalidade, que nos nutre mais, né? Sempre com aquela regrinha de não tem que nada. Você pode se alimentar de forma saudável e ter ali as suas permissões, quando você... Com consciência, né? Eu quero hoje comer isso aqui porque eu tô afim. E não, né? O que a gente já falou em outros episódios, não porque o dia foi triste, o dia foi feliz porque aconteceu alguma coisa, mas tendo consciência dos atos, né, das atitudes. Eu penso que algo que
entra muito nesse lugar, assim, de expansão ou o oposto disso, as relações que a gente tem, né, como pessoa. Seja relações familiares, relações de parceiro, parceira, de amizade, né? As pessoas que você tá ali, o meio que você convive, ele pode ser muito... te impulsionar muito, te dar aquele gás pra você ir atrás dos seus sonhos, das suas realizações, e também pode ser um lugar muito tóxico, né? De com quem você se relaciona no seu dia a dia. E cultivar boas relações e ter por perto pessoas que fazem bem realmente, sabe? Que você quer estar perto, que você se sente feliz. Eu acho que esse é um ponto que muda muito essa questão da expansão nossa como pessoa, sabe? Uhum. E é muito também daquilo que a gente consegue fazer de acordo com como a gente está no momento. Então, por exemplo, começou a praticar um casal comigo a semana passada e é um caso muito desafiador, porque eles pediram um horário particular para eles, porque eles têm condições de saúde mesmo que são muito delicadas. O homem do casal, ele tá no processo, tá começando a agravar o Parkinson dele. Então, ele tem dificuldade de ficar em pé, assim, ele perde o equilíbrio muito fácil e eu tenho que ficar muito próxima dele, né? Pelo menos nesse começo, até ele ganhar uma familiaridade com o corpo dele e com a prática. Cara, eu poderia, num dia que eu não tivesse muito bem, me arrepender por ter pego esse desafio, sabe? Algum dia poderia ser mais pesado dar aula para esse casal. Mas, com a cabeça que eu tava, quando eu aceitei o desafio, depois de dar a primeira aula deles, eu pensei assim, isso aqui vai me trazer um aprendizado, uma evolução, sabe? É um Como profissional, desafio como pessoa. de paciência, de criatividade, porque tudo tem que ser adaptado. Sim. Eu achei que eu poderia dar muito mais coisas para eles e assim, é um acervo pequeno que ele consegue fazer nesse momento, sabe? Então assim, se você encara como algo que vai te expandir de alguma forma, bora. Mas é diferente de uma relação, por exemplo, de alguém que só te procura, por exemplo, para te pedir um favor, que você não pode contar com aquela pessoa, ou que a pessoa chega e você já fica, poxa, essa pessoa ela só suga. Só a presença dela já suga. E aí você fazer a escolha consciente. Eu acho que toda vez que a gente está escolhendo consciente, né, vai ser sempre ligado à nossa expansão. Né? E os desafios, né, isso que você citou, esse desafio profissional, é um desafio, né, que tá na profissão, mas também tá na sua pessoa de saber lidar com isso. E eu acredito muito que os desafios, eles sim, nos trazem evolução. Não significa que tudo na vida tem que ser difícil, porque muitas pessoas têm essa crença, né, que, se foi fácil, eu não mereço, eu tenho que batalhar, eu tenho que me sacrificar. Não acho que a vida tá aqui para ser difícil. Mas acredito sim que as situações desafiadoras, elas nos colocam num outro lugar de enxergar a vida, sabe? Muitas vezes a gente passa por coisas que se a gente pudesse escolher, a gente não passaria. Fala, aquilo ali foi difícil, se eu pudesse escolher, eu não queria ter vivido aquilo. Mas não dá pra negar que essas situações, elas vão trazer algum aprendizado. E o aprendizado é expansão. De talvez não cometer um próximo erro, um mesmo erro numa próxima vez, de você saber lidar com alguma situação, alguma adversidade que a vida trouxe. Então, desafio e expansão, você acreditar no seu potencial, né? Sim. É expansão. O yoga é expansão. Trazer hobbies, também eu acho que ter esses momentos também é expansão. Uma coisa que eu sinto, assim, que me abre muito, sabe, a mente, é leitura, por exemplo. Eu tenho tentado recuperar esse hábito da leitura. E, claro, né, também tem a questão do que você está lendo, mas você ter ali boas escolhas do que você escuta, do que você lê, do que você consome de conteúdo mesmo, né? Até nas redes sociais. A rede social, eu acho que ela pode ser, assim, muito nociva, de uma certa forma, né? Se você só fica vendo coisa aleatória, com aquela adrenalina barata ali, né? O teu cérebro pedindo coisas. Ou você pode ter boas escolhas e você realmente
ter aprendizado. Não tô dizendo, gente, que não tem que ter esse momento fútil, tá tudo bem ter um momento fútil. Mas até onde, né, esse momento fútil pode Até estar onde presente? esse momento fútil, ele tá te expandindo, Sim. né? Então, Porque ele pode Você- ser mesmo pra liberar tensões, tá tudo Pode. bem. eu acho que expande, mas na natureza a gente observa que existe a expansão e a contração. O nosso coração faz esse movimento, a nossa respiração faz esse movimento, a lua faz esse movimento. Então, às vezes, você dizer não, você reconhecer os seus limites, você escolher ter um momento em que você vai ser improdutiva ao seu país. E tá tudo bem. Entendeu? Aquele dia eu vou pegar pra não fazer nada, porque no dia seguinte ou porque na semana seguinte vai ser pesado. Então, assim, eu vou ficar no meu sofá de pijama o dia inteiro assistindo uma série. Você pode estar expandindo, Sim. né? Desde que seja consciente, né? Inclusive, acredito muito que isso é algo que eu falo muito nas aulas, assim, como esses momentos improdutivos aos olhos da sociedade, eles se tornam muito produtivos com outras coisas. Então, a nossa profissão, por exemplo, que exige muita criatividade, a fala, o olhar atento ao aluno, que tem uma condição especial e tal, sobrecarrega a gente, né, em certos momentos. Então, você ter esse momento do nadismo, de, cara, eu não quero fazer nada, eu não quero produzir pro meu país hoje, eu quero ver uma série, eu quero mexer no celular, eu quero ficar vendo vídeo aleatório pra dar risada. Isso é muito importante para você depois expandir uma criatividade, tomar uma boa decisão. Isso pra mim, no meu corpo, eu já sei. Eu necessito de momentos como esse, do nada, sabe? Sim. E o meu nada, às vezes, é nada mesmo. Eu quero ficar assim, ó, olhando pro teto, fazendo Sim. nada. Eu não quero ver uma tela, eu não quero pensar. Porque a gente que trabalha com o público também e se expõe na rede social, às vezes a bateria social acaba. Acaba mesmo. Então, assim, às vezes a gente precisa ir pra nossa caverninha ali, se retirar, né? E falar, ok, agora. Nossa, e você falou disso, me trouxe uma memória agora. Recentemente, eu fui impactada por um post no Instagram, eu até salvei ele. Eu achei muito legal. Ele mostrava o tipo de cada trabalho e o tipo de descanso que seria coerente com esse tipo de trabalho. E aí, na minha visão, esse descanso coerente é uma expansão. Então, por exemplo, uma pessoa que fala com o público o tempo todo, ela fala, o trabalho dela inteiro ela tá falando. O momento de descanso dela, o descanso que faria sentido, né, pelo menos, geralmente não vai ser sair para conversar com os amigos. Ela já falou o dia inteiro. Uma pessoa que trabalha no computador, na tela, o tempo inteiro ali, fritando a mente de alguma forma, talvez o descanso produtivo para ela não vai ser ela ficar vendo série, continuar na frente da tela. Então, assim, tinha lá o tipo de descanso para cada tipo de trabalho. Eu achei aquilo incrível, porque é muito real. Porque às vezes você tem uma impressão de que está descansando, mas está mais cansado. E aí você não está descansando. Então, esses momentos do descanso apropriado é uma expansão, cara, de tudo, de tudo. E eu sinto em mim que quando eu tô sobrecarregada mentalmente e tal, e eu preciso desse momento de não quero ter que pensar, eu volto ali com mais ideias. Ideia de conteúdo, ideia de podcast, ideia de sequências para uma aula. E aí a gente vê como isso é importante. E você falou sobre expandir e contrair, voltando nas relações. Isso é muito nítido nas relações. Quantas vezes, sei lá, você se afasta de uma pessoa e parece que a vida vai pra frente. Você fala assim, meu, era um negócio que tava ali pesando, porque tá contraindo. Sim, Isso é muito doido. Então é se perguntar, né? O que tá te conferindo mais vida, o que tá te conferindo mais disposição, as amizades que te inspiram, né? Que te colocam em lugares que vão fazer bem pro seu trabalho ou mesmo pro seu lazer, né? É se fazer mais essa pergunta e fugir um pouco dessa pergunta de ser certo e errado. Sim. Porque senão a gente acaba caindo muito nas leis que outras pessoas criaram, né? Nos paradigmas que outras pessoas criaram. E funciona, gente. Por exemplo, matar alguém vai te expandir? Não vai te expandir. Não vai expandir a pessoa em vida? Não vai te expandir. Então, entendeu? É daí que veio o certo e errado, eu acredito, né? O que gera mais vida, o que te gera mais vitalidade e o que
putz, só vai te cansar, só vai te sugar. E perceber isso é autoconhecimento, né? Você conseguir entender que às vezes parar, olhar ali o cenário da tua vida é muito necessário. É o que você fala, cara, tô fazendo isso aqui, que gasta minha energia, não tá, né, me expandindo de alguma forma, não tá sendo produtivo, então por que estou fazendo isso? Você citou o dizer não, cara, isso é libertador, né? Você tá num dia ali, sei lá, você tá cansada, você tá, sabe, você quer ficar na sua bolha, na sua caverna, e aí você não consegue falar um não pra alguém, aí você vai agradar aquela... Porque o não, você não conseguiu falar não é por conta da pessoa, né? Você não conseguiu porque, poxa, ia ficar chato e tal. Claro que a gente tem que ter o discernimento, né? De às vezes a gente precisa sim se doar pelos outros, numa relação, seja de amizade, não importa. Mas você entender isso hoje, estou tomando essa decisão, estou indo naquele lugar. Por mais que eu não queira, eu sei que é importante para aquela pessoa. E não porque você não conseguiu falar aquele não, ou porque você não conseguiu entender se você queria ou não ir. Então, o não é expansão, com certeza. Exercício físico, na minha visão, é muito expansão de muitas formas. E pequenas coisas do dia, por exemplo, às vezes você deixar, isso até serve pra mim, tá? Não deixar de fazer aqui uma coisa que eu queria que fosse feita hoje, porque no meu checklist, ó, tinha que estar lá hoje. Vou deixar de fazer porque eu quero dar uma volta na praia, porque eu sinto que hoje isso vai ser muito mais valioso pro meu dia, pro meu espírito, do que fazer aquela tarefa que ela pode ficar pra amanhã. Então, fazer boas escolhas, mais uma vez, né? Pra mim é o contrário, pra mim é assim, se eu ticar os checklists e parar de procrastinar, eu vou ter uma sensação de alegria, de realização e de deitar a cabeça no travesseiro no final do dia, assim, dever cumprido, sabe? E ter um sono restaurador que vai me dar mais energia para no dia seguinte. Então, tá vendo, gente? Temos aqui, ó, dois opostos. A super produtiva, a procrastinadora, enfim. Mas é entender, né? Você entender a sua personalidade e o seu padrão de comportamento e buscar o que é melhor com base naquilo. Sim, e aí e sempre fazendo essas compensações. Eu falo para os meus alunos que talvez hoje o grande desafio na sala de uma prática de yoga é você parar e não fazer nada. Porque aqui você não vai pegar o celular no piloto automático porque você não consegue lidar com o tédio, com a ausência de estímulos, né? Então, aqui você vai viver o ócio. Viver o presente. E ainda com um semblante descontraído, achando aquilo maravilhoso. Sim. Essas pequenas micro expansões que acontecem durante a prática de yoga, que às vezes a gente nem sabe por que a gente fica parado no começo da aula, a gente nem sabe, né? Às vezes é uma ferramentazinha que você está adquirindo ali de parar e se perceber. E essa pequena ferramenta que você adquiriu ali de parar e se perceber, ela vai aparecer no trânsito. Aí você respira fundo, aí você já não se estressa tanto. Tudo muda, né? Essa semana eu dei uma aula e foi uma aula bem focada em introspecção, meditação. E aí a gente saiu da aula ali falando, né, sobre como na parte do aquietamento, da meditação, é muito comum ter insights, né? Vem coisas. Inclusive tem pessoas que têm aí o hábito de escrever depois de meditação, porque vem coisas. Isso é a prova de que é expansão. Você pensa às vezes em resoluções que em nenhum momento passou na tua cabeça, ou então ideias que você fala, cara, quando eu aquietei, aquilo surgiu. Isso é a prova de que a gente precisa, né, ter essa redução dessa loucura que a gente vive. A gente vive num mundo muito louco. O tempo todo é informação. Acho que essa culpa que a gente foi desenvolvendo também, né? Se eu tô parada sem fazer nada, principalmente para quem é autônomo, que a gente tem às vezes umas janelas em horários aleatórios, um horário tipo comercial, todo mundo tá trabalhando, você tá de certa forma improdutiva. Claro que se você quiser trabalhar, tem muito o que fazer. Mas você pode se dar esse luxo de, sei lá, não fazer nada. E rola uma culpa, né? Nós, assim, sempre conversamos com amigas da profissão, e eu tenho outras amigas que também são autônomas em outras áreas, e a gente fala sobre isso, de você falar, cara, eu tô me sentindo culpada, eu tô me sentindo mal,
porque todo mundo tá trabalhando e nesse momento eu tô sem fazer nada. Mas ninguém tá vendo que a primeira aula do dia foi 5 da manhã, por exemplo. E quando você tem esse momento do pausar, do ócio, ou que você usa esse momento para fazer um hobby, dar uma caminhada, isso também está te expandindo, que a gente consiga sair desse lugar de culpa ou de certo e errado, porque entra nesse lugar de novo, é errado eu estar caminhando na praia, terça-feira, 3 da tarde. Não, é a sua vida, é aquilo que você escolhe, né? Sim, sim. Bom, mas uma coisa que eu pensei é que a expansão, às vezes ela não vai ser perceptível para o outro, né? Então, na prática de yoga, a gente fecha os olhos, para, e aí a gente começa a perceber 1 milhão de pequenos movimentos internos, seja a batida do coração, a gente sente mais o cheiro do ar, a gente sente mais o nosso corpo, a gente vai expandindo e quem olha de fora não vê. Né? É aquele famoso quem vê corre não vê close, ou quem vê close não vê corre, né? Então, às vezes é sutil, né? A expansão e o caminho é muito pessoal, é muito só você conhece você mesmo com tanta profundidade. Ninguém conhece ali todos os seus defeitos, todas as suas falhas, erros, todas as suas conquistas, todas as suas lutas. Então, só você com você mesmo vai conseguir perceber essas micro expansões que acontecem e é a maturidade, né? O nome disso acho que é maturidade. E eu lembrei de uma coisa, aquela pergunta inicial que a gente trouxe, né? Quando foi a última vez que você fez algo que te expande? Algo que eu acho que traz também, assim, muito essa visão é quando a gente faz algo pela primeira vez, né? Independente do que seja, uma atividade nova, um hobby novo, que a gente já tem a tendência a ir com aquilo de, meu, você é ruim, você é péssima, eu não sei fazer isso não é pra mim. Mas quando você se coloca disponível para viver uma coisa nova, você entra nesse lugar de expansão, você tá saindo do seu conforto, indo para um lugar novo, para um cenário desconhecido, e isso também traz essa sensação, né? E aí, de repente, com uma atividade nova, com uma viagem, com uma nova amizade, são tantas as opções, sabe, que a gente tem. Então, eu acho que para finalizar, um exercício, assim, legal da gente dar como sugestão, né? Você sentar aí hoje na sua casa e listar, talvez, coisas que você faz na sua rotina, no seu dia a dia, que você sente que te expande e quem sabe, talvez, também listar coisas que não expandem. Sim, e esse exercício que a Má tá falando, ele é muito legal porque ele é muito acessível para qualquer pessoa. Porque não importa o que é possível para você fazer, né? O seu nível ali de privilégio, de tempo livre, de dinheiro, enfim, não importa. Se pratica yoga ou não pratica. Porque com certeza, todos os dias, você faz pequenas escolhas que te expandem, mas talvez você não perceba. Por exemplo, a roupa que você vai colocar. Você não vai colocar uma roupa que você se sente péssimo. Você vai colocar uma roupa que você se sente bem. Que você se sente bonita, que você se sente confiante. Então, só de escolher ali a roupa, talvez você esteja fazendo algo por você. Talvez você esteja fazendo algo que te expande, sabe? Você escolher ali se hidratar melhor aquele dia, sabe? Que a gente sabe que influencia em tantas outras coisas, né? Ou se recolher, dormir mais cedo. A comida que você vai comer, às vezes você vai comer uma comida que você gosta, que vai expandir o teu prazer, né? Então, quando a gente começa a reconhecer... Ou você vai testar uma coisa nova e expandir o seu paladar. Pode ser uma coisa incrível, uma novidade, e pode ser coisas muito corriqueiras que só de você reconhecer que você faz aquilo por você e para se expandir, pronto, já aumentou ali o seu autocuidado, o seu amor próprio e a sua relação com você de forma mais saudável. E quando você para perceber tudo isso, você está expandindo a consciência e se autoconhecendo cada vez mais. Então façam esse exercício de tempos em tempos, é muito potente, né? Eu acho que dá um panorama ali de como a gente está vivendo, né, a nossa própria vida.
Se tiverem dúvidas, mandem para nós, @sangayogaoficial no Instagram. A gente adora papear, conversar e nos vemos no próximo episódio. Compartilha esse conteúdo com quem você achar legal. Expanda sua consciência. Namastê. Namastê. Namastê.